eu entendi que era para eu derramar todo o suco natural e colocar só o de caixinha. Então, tô eu lá despejando, pia. Na pia? Sim, suco natural. Aí a minha chefe, tipo, que era dona do bar mesmo, ela chegou assim... O limãozinho aqui é caro. Porque o meu chefe chegou e ele assim... Não, o que você tá fazendo? Eu falei assim, mas você não falou pra pour on the... Não! Intercâmbio Austrália Podcast, mais um episódio maravilhoso pra você. E vocês nem sabem como eu tô feliz hoje, porque alguém que estava muito sumido, de repente, resolveu aparecer, dar as bandas aqui em Sydney. E muito bem-vindo, seu Álvaro! Obrigado, quem é vivo sempre aparece, né? O pessoal tá perguntando, viu? É isso, não tem como abandonar. E, nossa, tô muito feliz de estar de volta aqui em Sydney. Muito bom. E feliz de estar aí com vocês de novo, dar aquele papo. Mas conta a Pra novidade pra ajudar. galera. Sabe por que ele tá sumido? Porque tá viajando, tá fazendo conteúdo Tá. legal pra vocês. Inclusive, qual que é o arroba pra galera seguir aí? Todas essas atrapalhadas não, todas essas maravilhosas aventuras que você tem Sim, feito. vai vir mais conteúdo agora aí com a Priscila, que é a minha esposa, né? Aham. Agora esposa já faz Agora um de tempo. casal. Exatamente. E é oficial Bora Viver lá no YouTube. É isso Então, acompanhem lá um pouco sobre Austrália, Uhum. mas vai vir uma temporada aí sobre Tailândia. Nossa, eu vi uns Já dando um pedacinhos já. spoiler ali, É, e até de hospital vai ter Inclusive, coisa. uma dica pra vocês. Você também fez um conteúdo muito legal de camper van, caravan, pra quem tá aqui na Austrália e quer Exato. acampar, vai lá, segue lá o Álvaro, que o Álvaro tá entregando. Olha, vai vir muita coisa boa. Eu já sei das novidades. Não Muita vou contar coisa, pra muita vocês. parceria com a Intercâmbio Austrália, então não deixa de seguir lá, oficial Bora Viver, e aqui também, e já começa dando like aqui pra ajudar a gente, pra espalhar esse conteúdo que vem ajudando muita gente, Tá hein? na hora, Tá não tá? muito top E agora com a gente cenário voltou, novo. Que bem. isso, olha essa estrutura aqui, sempre entregando melhor, né? É isso aí, bora! Hoje a gente vai fazer uma entrevista express aqui, porque eu peguei uma pessoa, inclusive no meio da aula, eu falei, não, no seu intervalo, você vai lá contar como que tá sendo essa jornada, porque é hoje mesmo, é real oficial. Muito bem-vinda, Cami! Bem-vinda. Obrigada! Obrigada, gente. Mas deu Yes. certo, hein? Deu certo. Viemos. Foi no último minuto, mas... Vai Vamos. contar tudo pra galera? Tudo, gente. Então vamos começar já. Quem é você, seu nome? Fala naquela câmera ali, da onde que você veio do Brasil? Já se apresenta pra Combinado. galera. Oi, pessoal, eu sou a Camila Figueiredo. Eu sou baiana, lá do meinho da Bahia, de Irecê. Mas eu tava morando lá em São Paulo já há uns 15 anos, então metade da vida em cada estado, Tá. né? Antes de vir para a Austrália, eu trabalhava em São Paulo, estudei, fiz minha formação em educação física lá. E eu trabalhava com reabilitação neurológica no Brasil. Então, geralmente não é muito usual o profissional de educação física tá mais trabalhando em academias, às vezes em hospitais. E eu nunca trabalhei numa academia, apesar de estar há mais de 7 anos formada. E aí eu trabalhava numa clínica de reabilitação neurológica com pessoas que sofreram lesão medular, AVC ou algum... Interessante. Então, bem mais focado na parte de reabilitação. Era a minha área lá no Brasil. Quanto tempo de experiência, Cami? Nossa, eu me formei agora há 9 anos, Uhum. esse mês, 9 anos, mas na minha clínica eu trabalhei por 7 anos, quase 8, vim para a Austrália, mas aqui na Austrália também continuo atuando, tanto como voluntária, trabalhei como voluntária numa Olha, clínica aqui, Legal, parabéns. agora também continuo na área de reabilitação, mas como support worker. E quando que você chegou na Austrália? Nossa, eu vim para a Austrália em outubro de 2024. Tá. Então, agora 1 ano e 9 meses, mais ou menos, que eu tô aqui na Austrália. Nem parece, né? Parece que você já tá aqui uns 3 anos. De tanta coisa que você já eu fez. já fiz tanta coisa. Parece que... Nossa, ao mesmo tempo que às vezes tem aquela sensação de que você chegou ontem, porque principalmente aqui na Austrália a gente se reinventa todos os dias, né? Então, sempre tem aquela sensação de... Meu Deus, não sei nem quem eu sou. Então, eu me senti de novo aquela menina de 20 e Nasceu de poucos novo. anos, entrando na faculdade, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, falo, nossa, parece que eu vivi aqui a minha vida inteira. Então, é um misto de sentimentos. E Cami, e por que a Austrália? Por que você decidiu vir pra Austrália? Olha, eu sempre tive o sonho de morar fora. Então, nem era tanto sobre...
aprender inglês. Eu já tinha tentado intercâmbio no período da faculdade. Eu tentei um intercâmbio para a Espanha de estudos, aqueles projetos sem fronteira também. Mas acabou não dando certo. E aí eu foquei na minha carreira. Aí chegou um momento que eu já tinha passado, eu acho que por todas as etapas que a gente espera dentro de uma empresa. Minha empresa era uma empresa pequena, hoje a gente está crescendo bastante lá no Brasil, mas pensando, era uma empresa pequena. E aí eu falei, bom, eu acho que eu já fiz de tudo, tá na hora de talvez mudar um pouco do foco da minha vida e ter essa experiência. E aí eu sou muito apaixonada pelo que eu faço de reabilitação, então eu pensei em lugares que trabalhassem com o mesmo conceito. Eu trabalho com um conceito internacional que chama Activity Based Therapies. Então, eu fui ver os países que também trabalhavam com o mesmo conceito. Por coincidência, a gente tem uma brasileira aqui, a Camila Kell. Ela é pesquisadora, professora de uma das universidades aqui também. E ela trabalhava com o mesmo conceito. Ela foi coordenadora de uma das clínicas. Então, mais uma brasileira de muito sucesso. Então, assim, ela é uma pessoa sensacional. Eu admirava muito o trabalho. A gente tinha trabalhos em comuns com a minha chefe, a Natália, lá no Brasil. Então, a gente tinha desde questão de conversar sobre programas de treinamento, mas também a questão de trabalhar em pesquisa junto. E aí, eu conheci a Camila, a minha chefe. Eu quis fazer sem pedir para minha chefe diretamente. Mandei uma mensagem no LinkedIn, comecei a conversar com ela sobre a experiência aqui na Austrália. Uma outra colega de trabalho também já tinha vindo para a Austrália, tinha dado um feedback super bacana. Eu falei, bom, então acho que a Austrália vai fazer muito sentido. É um lugar que eu vou poder trabalhar, estudar e que talvez eu vou ter um contato com a minha área, porque eu já tinha pelo menos uma pessoa, um network. Era o único network que eu tinha de Austrália. A única pessoa que eu conhecia e a gente só se conhecia pelo LinkedIn. Então, mas teve essa abertura. Teve essa abertura. E aí, minha ideia inicial era a Irlanda. Nossa, porque você está na Europa, você tem oportunidade de ir para todos os lugares e tudo mais, que é tudo pertinho. Todo mundo fala, nossa, você vai viajar ali. São só alguns minutinhos. Frio não é um problema. Eu gosto de frio, não é um problema. Mas a Austrália foi o país que eu pensei que ia se alinhar tanto de ponto de vista de ter experiência, mas também pensando profissionalmente. Então, top. Veio para a Austrália e aí você veio para aprender inglês inicialmente? Ou já tinha algum pouco de inglês? Né? Eu fazia aula de inglês, mas, gente, eu sou muito, muito, muito relaxada com a parte de estudar depois. Eu adoro estudar para conversar com os meus amigos. Não tem mais se relaxada pra estudar, não, porque você abre o currículo dela. 2 páginas. É certificado, não sei o que. Chegou uma hora da renovação dela que eu falei, meu Deus, o que eu faço aqui agora? Eu gosto de fazer coisas, mas eu não sou a pessoa que senta e estuda por horas. Tá. Mas se, por exemplo, você falar, Cami, se eu preciso que você me explique algo, eu vou estudar muito por fora, então eu preciso ter uma motivação para estudar. Sim. Então, eu falei, bom, eu fazia aula de inglês com uma amiga minha toda semana, mas eu fui percebendo que o meu inglês estava desenvolvendo, porque no início a gente nem conseguia se comunicar. No final, eu já estava começando a fazer uma fofoquinha com ela. Então, eu falei assim, eu estou começando a melhorar. E aí, eu falei assim, bom, mas eu vou fazer inglês, porque eu sempre tive na minha cabeça, eu quero ter um inglês legal, um inglês que as pessoas vão me entender, vão conseguir se comunicar e que eu vou conseguir passar a ideia. Principalmente por eu trabalhar com um conceito que é internacional, a gente precisa conseguir discutir. Então, eu preciso conseguir explicar o que eu estou fazendo, ainda mais que, assim, o trabalho que a gente fazia no Brasil é sensacional. Então, como que eu vou mostrar para as pessoas que a gente está fazendo se eu não consigo me comunicar com elas? Sim. Então, o inglês não era essas coisas, mas eu falei, vou me virar, vai dar certo. Chegou com o básico, pelo menos. Eu cheguei com o básico. E aí, quando eu vim pra cá, o que eu decidi fazer? Eu já gostava de viajar, já tinha feito mochilão pela América do Sul. Aí, eu já tinha experiência de ficar em hostel. Eu falei, Bora viver. eu adoro. Aí, eu falei assim, bom, eu vou pra um hostel. Porque se eu for... Eu já estava acompanhando o Intercâmbio Austrália. Então, como eu falei, eu já tinha ouvido vários episódios. Mas eu ficava pensando, bom, se eu for para uma casa já de cara, você já entra um pouco na rotina. É muito bom porque você tem um suporte, às vezes você vai para uma casa de outros brasileiros. Mas eu falei, eu vou para o habitat que eu sei me virar, que é um hostel. Aí eu peguei um hostel para as 3 primeiras semanas, o que foi maravilhoso, porque eu peguei um hostel na City,
Eu era a única brasileira lá. Várias Então, eu tive que me virar pra falar com o Pra pessoal. onde você foi? Eu tava num hostel em Surrey Hills. Tá. Aí eu fiquei... Era um hostel só pra meninas. Tá. Ó, que legal. Uma das vantagens tinha café da manhã e jantar incluso. Nossa, Então, é eu falei, raro isso. É Difícil raro. mesmo. Saiu mais ou menos uns $900 as 3 semanas. Aham. Então, pra mim, ficou perfeito. Bom. Porque eu economizei bastante e a gente chega apertado, né? Todo mundo Sim. sabe, a gente traz. Mas quando você chega aqui que o dinheiro converte, não é a mesma Não coisa, é, né? não Então, é. Vem pro O que mais- der pra economizar. exato. é Então, pensei, fundamental. bom, minha escola é em Surrey Hills. Eu vou tentar pegar o mais próximo da escola, que aí eu só Perfeito. preciso ir andando. Então, Foi fazer inglês aonde? Você lembra? nossa, eu fiz na South Sydney College, era uma escola pequena. Tá. Quando eu fui fazer o meu processo de decisão, pensei muito de escolher uma escola que coubesse no meu bolso. Tá. Honestamente, pode falar isso? Pode. Então, Pode, fica à vontade. então, assim, Sem cortes aqui. Sem eu não indico, honestamente. Eu acho que na época a diferença, sei lá, eram uns $1.000. Mas por conta da qualidade, você achou que a qualidade era... A valia qualidade, pena investir eu numa acho que escola assim, um pouco eu acho que melhor? valia a pena ter Ah. segurado um pouquinho mais e pego uma escola um pouco melhor, porque eu percebo que apesar de ser uma pessoa muito comunicativa, que gostava muito de participar das aulas e tudo mais, faz muita diferença também a qualidade de ensino. Então, Eu acho legal você Qual foi o compartilhar período? isso. eu fiquei... Da parte da manhã ou da Eu estudava de manhã, então, assim, à noite eles tinham uma turma maior. A minha turma era bem pequena. A vantagem era, a minha professora... Algumas vezes aconteceu de eu ficar na sala só eu e a minha É, porque professora. de manhã, né? Mais puxado. Se é uma mais escola puxado. menor, normalmente não tem quase ninguém na sala. Bom, Então, ficavam só nós duas, a gente conversava o ficou tempo com aula inteiro. particular. Tinha aula particular. Então, assim, o meu speaking melhorou muito, mas a parte de você praticar gramática com outros estudantes não flui da mesma forma. Tá. Não flui da mesma E forma. aí, esse visto inicialmente foi por quanto tempo? Quanto tempo que foi? Esse- Eu fiz 6 meses de aula e 2 meses de férias. Férias. Aí Foram 8 meses. de eu fiquei nessa escola por 4 meses, aí eles fecharam o curso de inglês, focaram só nos VETs. Tá. E eu fui para uma outra escola, que aí, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, e eu só tinha 2 meses Eu nessa brilho escola. até no olho já. Qual era? A Boston Institute. Ah, que legal. A minha professora na Boston, de longe, eu sempre falo pra ela, ela é uma das minhas professoras favoritas. Que Até eu o tive aqui brilho na nos Austrália. olhos. Ela sabe que eu sou apaixonada por Australiana? ela. Ela é da Mongólia. Mongólia. Olha que Mas legal. ela é uma professora, Mas assim, por quê? pega Você na acha mão. que foi a professora, foi a escola, foi a Eu didática? acho que tudo. Ela é uma escola pequena, mas eu posso falar do período que eu estudei lá, né? Então, assim, eles eram muito aquele ambiente acolhedor. Então, você se sentia muito em casa. Além disso, a nossa professora, ela sempre queria oferecer o melhor. Então, ela era aquela professora entusiasmada, engajada, quer saber o que está acontecendo. É uma turma grande, assim, mas ela chegava individualmente. O que você Legal. está com mais dificuldade? Te trazer um feedback. Então, assim, Você acha que quando você encerrou essa jornada ali na Boston, foi por quanto o seu nível de inglês estava mais ou menos quanto? eu já estava no upper. Então, Oh. quando eu vim para cá, eu já estava no intermediário. Mas, assim, qual que sempre foi um problema para mim? O meu speaking, o meu listening em geral, sempre foi do intermediário para um upper. Uhum. Mas o meu Gramática. writing, a minha gramática, sempre foi mais baixa. Então, eu sempre, apesar de me comunicar bem até, comparado, eu tinha que correr muito atrás dessa parte, porque eu muitas vezes estava numa turma upper, mas eu não sabia coisas muito básicas de gramática. Então, assim, esse foi um dos problemas. Eu não trabalhei tanto a parte gramatical. Isso é legal também, você comentar, porque muita gente vem pra cá e fica com aquele medo, né, de falar, né, de errar, e dá pra perceber que você acha que não tinha esse problema. Então falava, foi melhorando o speaking. né? O meu pai sempre falou, conversar não... Falou, nossa, conversar não é o seu problema. O problema é fazer você parar. Mas é isso, tipo, a parte de conversar, eu acho que tem uns momentos de timidez, a gente tem... Mas eu consegui estar em ambientes que as pessoas foram muito solícitas e muito abertas, assim, pra eu Como me expor. quais? Tá, eu tô aqui na Austrália, fiquei que nem você. No começo ali a escola não foi tão boa. Depois que eu comecei a avançar, quais ambientes que fizeram você destravar? Olha, apesar da minha primeira escola não ser muito boa, a minha professora, ela adorava conversar. Abraçou. Então, a gente batia muito papo. A segunda escola já
deu mais suporte e tudo mais. Mas eu vim com uma linha de pensamento muito clara do que eu queria fazer. Então, muita gente falava, vai para o cleaner e tudo mais. E eu insistia muito em continuar estudando de manhã. Eu sei que reduz muito as oportunidades de trabalho, porque principalmente o cleaner é uma atividade fácil e você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro. E Isso é um tem fato. trabalho, né? E tem trabalho oportunidade. sempre. Sempre. As pessoas sempre vão querer comer, limpar a casa. Isso aqui é o básico. Mas eu queria trabalhar em restaurante, eu queria trabalhar em bar. Eu já vinha de um período muito grande trabalhando com reabilitação. Apesar de ser uma área que eu amo, tem um custo físico, emocional, psicológico grande também. Porque você está lidando com a pessoa num momento muito frágil da vida delas. Sim. Então, assim, você sente também um pouco do peso dessa responsabilidade. Então, eu queria trabalhar num bar, num restaurante, alguma coisa assim. Então, na minha cabeça, eu ia trabalhar num bar, porque aí eu ia treinar o meu inglês. Você não era pra beber? Ai, mas bebe, viu, gente? Mas bebe, viu, gente? Trabalhava num bar de coquetel todo dia. Mas é verdade, gente. Porque a pessoa fala que beber um pouquinho dá pra destravar o inglês, mas é só um pouquinho, né? Ah, nossa. Não. Cami, então você acha que esse ambiente, o ambiente, por exemplo, de hospitality, que foi trabalhar num bar, de atendimento, foi o que te puxou pra você realmente colocar esse inglês que você já tinha ali de intermediário, depois foi pro upper intermediário e colocar na prática? Totalmente. Eu lembro da minha entrevista. Eu tava lá, o meu chefe, até então, ele olhou assim. Aí, até a minha chefe mesmo, depois ela falou assim, olha, ele disse que o seu inglês era muito ruinzinho, mas que você aprendeu a fazer as coisas tudo muito rápido, porque assim, ele me falava o que eu tinha que fazer, eu fiz o meu trial, 1h30, eu já sabia fazer todas as coisas do bar. Sim. E aí, ele falou assim, olha, seu inglês é um né? pouco mais difícil, eu sei que é um pouco difícil. Eu falei pra ele, olha, eu vim pra cá pra aprender inglês. Eu preciso só da oportunidade. Se você me der a oportunidade, eu vou aprender. Falei, as coisas como vocês funcionam, eu já entendi. Então, assim, eu só preciso treinar o meu inglês. Se você quiser, tipo, eu prometo pra você que você é a melhor funcionária que você já teve. Aí ele falou, beleza. Aí, deu uma semana, eles me contrataram. Eu lembro do meu segundo shift lá. Gente, eu tinha que tirar o pedido. Eu não conseguia entender a maioria das pessoas. Porque assim, você tá acostumado. Você lê lá o menu, o que que tem. Eu trabalhava num bar de coquetel. As pessoas, elas querem entender o que que vai no coquetel. Porque era não era só um coquetel. Era realmente um bar focado em coquetel. Uma experiência. Você tinha que explicar. Então, eu tinha que... o que que vai nesse coquetel? E pra eu lembrar os ingredientes e tudo mais. Whisky envelhecido. Qual que é o whisky? Qual que é a marca? O porquê que é disso da e tudo região mais. Tal. Você tinha que explicar toda a história do coquetel. Por que esse é diferente? Uma margarita, tá, mas eu tenho margarita em qualquer lugar. Sim, mas qual por que essa é diferente, essa margarita? Aí... Mas você pegou? Peguei. Tanto que, assim, o bar, depois... Eu comecei em novembro. Eu cheguei em outubro. Novembro, eu comecei porque uma das meninas que eu trabalhei como cleaner... Trabalhei como cleaner com ela por muito tempo, a Vanessa. Ela me indicou. Eu falei pra ela, no primeiro shift que eu fiz com ela, que eu queria trabalhar em bar. Um amigo dela perguntou se ela conhecia alguém, ela me indicou. Olha. Aí eu fiquei trabalhando lá de novembro até julho do ano passado, foi quando o bar fechou. E aí, quando o bar fechou, eu já fazia um shifts como gerente do bar. Olha. Então, passei atendendo, depois eu comecei a trabalhar fazendo toda a parte, era responsável por toda a parte da cozinha do bar. E aí, comecei a treinar como bartender. E fiz alguns shifts também, era responsável por todo o bar. Teve um perrengão aí nessas de explicar os coquetel, que alguém pediu um negócio e Gente, veio olha, outro, pra pediu mim... 2 doses de... Sim. de não sei o que, veio um sem álcool, o cara saiu alcoolizado. Conta aí. Nossa, eu acho que assim, uma das... não foi nem tão perrengue grande, assim, mas eu acho que eu fiquei muito desconfortável. A menina tava me pedindo um Jack Daniels com como que ele chama? Tipo essas cervejas de gengibre, a Budaberg, Ginger Beer. Aí ela falou, I wanna a JD Dry. JD Dry. Porque eles vão lá, aqui na Austrália eles deixam tudo muito curtinho, as palavras. E abreviado. Então, assim, Jack Daniels, JD. E aí, pra significar que você vai tomar com a Ginger Beer, eles falam dry. Por isso que tem aquele CC Dry, que é a Canadian Club Dry. Nada mais é do que o CC, é o whisky com
ginger beer. Mas vai eu saber que é... Sim. E aí eu perguntei umas 300 What? vezes, What? aí eu tive que chamar o meu chefe só pra isso. Então, assim, várias vezes, do tipo, eu estou lá tentando tirar o pedido, e aí tinha que vir um dos meninos, eles vinham na Mas hora. aprende, né? Depois Exato. nunca mais. A próxima você já Exato, sabe. e o meu chefe, assim, o que eu fazia com ele? Eu falo, eu tinha um checklist das coisas que eu tinha pra fazer. Eu não sabia o que eram as coisas, então eu lia assim, mas às vezes eu não entendia qual que era a ação. Então ele falou assim, você aprendeu a fazer o checklist todo sem conseguir ler o checklist. Aí Na prática. Sim. quando ele me deu, eu não sabia fazer, mas eu lia, mas não entrava assim. Nossa, mas eu acho que a pior situação. Ah. Eu lembrei agora. Gente, limão Tahiti aqui na Austrália é caríssimo. Uma caixa de limão Tahiti custa $145. Isso antes. O Tahiti é o gente- verdinho? O verdinho. Tá. O limão amarelinho. siciliano é mais barato. Aí a gente tinha que fazer o suco natural disso e juntava depois com o suco de caixinha. O meu chefe me explicou, só que o meu outro gerente, só que ele era mais solto, assim. E aí eu fui tentar confirmar com ele. Ele, faz lá. Eu tinha feito um monte de suco natural. Ele me falou como se eu tivesse aqui. Eu entendi que era para eu derramar todo o suco natural e colocar só o de caixinha. Então, tô eu lá despejando pia, Na pia? sim, suco natural. Aí a minha chefe, tipo, que era dona do bar mesmo, ela chegou assim. O limãozinho aqui é caro. Porque o meu chefe chegou e ele assim, não, o que você tá fazendo? Eu falei assim, mas você não falou pra pours on the... Não! Aí, tipo, eu fiquei assim, desesperada. Gente, eu comecei a chorar mesmo. Aí a minha chefe, dona do bar, ela chegou assim, tá tudo bem que você veio aqui pra aprender. Ela falou, quando eu vim também, ela era da Malásia, ela falou assim, quando eu vim pra cá, eu cometi vários erros. E ela falou, tá tudo bem. É só $140. Mas ela falou assim, você trabalha muito bem, eu não vou fazer. Tipo, você se sentir mal por conta disso. perrengue. Aí ela falou, mas não conta pro Bert que os coquetéis estão indo com suco industrializado. que era o Teve que responsável. passar. Ela falou assim, não conta pra ele. Mas depois ele ficou sabendo, ele falou assim, tá tudo bem. E Tá tudo foi. bem. Mas ó, Aprendeu. esse foi o perrengue. Mas quem não, né, Nossa. gente? Não passou um perrengão aqui na Austrália Tipo, uma porque vez não ele- entendeu alguma Meu coisa. chefe falou assim, folder... Isso. Eu falei, você me mostra o que eu tenho que fazer? É. Aí ele falou assim, eu entendo, eu fico surpresa que às vezes a gente tá conversando sobre coisas do dia a dia, sobre futebol, sobre viagem, mas você não sabe as coisas básicas de atividade do dia a dia. Então, assim, por exemplo, coisas de cozinha, isso que eu acho que faz a maior diferença quando você passa por uma escola, que você aprende essas coisas básicas mesmo. Vocabulário. O vocabulário mais básico, porque eu não sabia nome de itens de cozinha, eu não sabia atividades básicas, folder the clothes. Sim, Tipo, mas é dia a dia também, né? dia a dia. Porque às vezes na prática você vai aprendendo. Como que eu falo isso? Até em Exato. português mesmo, ó, várias Sim. coisas a gente utiliza nomes diferentes para a mesma ação, é uma loucura. Às vezes as pessoas te perguntam em inglês alguma coisa em português. Se não faz parte do teu contexto, Exato. você não sabe explicar. Não sabe. Não sabe. Top. Aí veio, fez esse inglês, passou esses perrengues aí, foi, colocou o inglês pra fora na área de hospitality, entregou marguerita pra todo mundo, caipirinha, e Restaurante. jogou limão fora, e foi que foi, mas deu certo. Deu certo. Depois acabou o inglês, o que você fez? Então, mais inglês. Tá. Então, eu tava pensando sobre o que eu ia fazer. A minha ideia inicial era fazer um mestrado. Eu sempre quis fazer um mestrado, mas ainda estava um pouco perdida sobre qual mestrado eu ia fazer. Então, no Brasil, eu já tinha feito pós-graduação 1, 2 vezes. E o mestrado era um sonho que eu tinha deixado meio de lado. Por quê? Porque, assim, a minha área lá no Brasil, principalmente, me demandava muito. Então, sempre quando eu pensava em mestrado, era muito uma coisa relacionada à pesquisa. Eu, particularmente, apesar de amar a parte de pesquisa, eu já trabalhei em pesquisa, mas sempre tabulando dado, sempre, tipo, com a mão na massa. Mas eu não era a pessoa que eu gostava de fazer escrita acadêmica. Tá. Dormia fazendo isso, tipo, não conseguia. Fazer o TCC foi sofrido. Sofrido. Porque, sabe a terror, ideia? o terror. Eu odiava escrever. Era muito difícil. Cami, então você renovou pra inglês, qual escola aí? Aí eu fui pra Greenwich. Ok. Eu fui E pra quanto Greenwich. tempo? Eu fiquei mais 11 meses fazendo inglês. Chegou até que nível lá? Eu saí no Advanced. Então, lá na Greenwich, eles têm um pouco mais de possibilidades, né? Leques de curso. Então, eu entrei como... Variedades, né, de curso. Variedades. Você Então, fez Cambridge? fiz Cambridge.
Fiz IELTS, agora eu saí no IELTS, porque foi a prova que eu decidi fazer. Aham. Mas eu fiz English for Business também, Uhum. por 2 módulos, que aí eu fiquei apaixonada, adorei. Foi porque era um curso que você podia praticar mais a parte de speaking, Sim. então você faz apresentação. Então O English foi for Business. English for Business. Na sua então- opinião, desses cursos, saindo do General English, né, que é o padrão que todo mundo vai até ali, desses cursos que tem uma variação dentro do inglês, qual que pra você fez um diferencial que você falou, não, isso aqui valeu a pena, foi a cerejinha do bolo? Cambridge, com certeza, vale muito a Uhum. pena. Cambridge, eu acho que vale a pena. Porque, assim, a gente pensa que ele é focado só na prova. Mas ele trabalha muitas outras habilidades. Então, eu Destrava, percebi, ele destrava. Quando eu fui pro IELTS, que foi a prova que eu decidi que eu vou fazer, então, eu tinha uma base boa O com programa dele Cambridge. é muito bom, né? Mas, dentro da Greenwich, o English for Business, eu acho que para quem tá com muita dificuldade, assim, de conversar, de falar em público, é um curso que eles tentam o tempo todo fazer com que você se comunique com seus colegas. E aí você tem que fazer uma apresentação. Uhum. Aí você faz uma apresentação falando sobre você. Depois você fala sobre um negócio, alguma coisa. Então, acho que a gente vai se soltando um pouco mais. Aí você se sente um pouco mais Legal. orgulhoso, assim, eu consigo falar. E aí, foi... E aí, onde estamos? Quem somos? O que estudamos? eu pensei, vou voltar pro Brasil ou vou fazer alguma coisa? E aí, falei, cara, vou fazer um mestrado de pesquisa. Eu fui aprovada no mestrado de pesquisa ano passado. Quando eu terminei meu primeiro bloco de inglês, eu apliquei para uma universidade. Eles me aceitaram para eu fazer mais só 10 semanas de inglês acadêmico. Mas eu falei, o meu inglês não tá pronto. Eu tinha isso dentro de mim, que meu inglês não estava pronto. E aí eu fui e decidi fazer um MBA agora. Uhum. E aí o pessoal falou, nossa, mas por quê? Você é da área da saúde. Fez um MBA. Não, deixa eu fazer mesmo. Por que você é da área da saúde? Por que você resolveu fazer um MBA? Então, pois é. Porque, assim, uma das vantagens quando você trabalha em empresas menores é que você tem a possibilidade de fazer várias coisas, se reinventar. Porque a empresa vai crescendo, você vai crescendo com a empresa. Então, eu era uma treinadora lá. Um momento, eles me ofereceram um cargo de liderança. Que fracasso, foi muito difícil, assim. Oi. Tecnicamente, eu tinha uma base muito boa, mas eu não tinha as skills de liderança. Tá, Eu era a de única management. menina da equipe. E aí você pensa, educação física, aquele monte de cara lá, tipo, não, mas o que você está falando? Por que você está vindo com essa coisa muito técnica? A gente tem que falar, gente, não, a gente precisa organizar a base. Então, eu consegui organizar a base, mas eu sabia que minhas skills de liderança não estavam tão boas. É engraçado, eu consigo ver você na área administrativa, business, liderança, gerenciamento, mas eu não consigo ver você na educação física. Porque eu nunca fui da educação física convencional, gente. Nunca fui. É engraçado. Você me vê na academia, você vai ver, tipo, uma pessoa treinando lá. Treinando. Porque eu pensava muito assim nessa parte de... Eu nunca fui muito... desde a faculdade, eu já trabalhava, por exemplo, com educação em diabetes. Nenhum dos meus colegas faziam isso. Então, meus estágios na faculdade também não eram muito dentro do convencional. Então, dentro da empresa que eu trabalhava, eles foram me dando oportunidades. Uhum. Uma das primeiras coisas que eu fiz lá foi criar um serviço de satisfação para o nosso cliente. Então, basicamente, eu tinha que marcar reuniões com os nossos clientes, entender como estava o programa de Sim. treinamento e se eles tinham algum problema, no geral, com a empresa. Então, eu tinha que mandar aquele e-mail com um report ali, falando todas as reclamações do cliente, como foi. Então, assim... Então, você tinha que ter o conhecimento da área, mas a parte de gerenciamento administrativa era o que já estava ali mesmo. Exato, já estava ali funcionando. Depois eles me ofereceram para fazer a parte comercial também. Então, eu comecei a fazer mais essa parte comercial. Eles me ofereceram um cargo para... Eu acho você totalmente comercial administrativo. Ai, gente, eu gosto de vender. Gosto de dinheiro, vender. Gente, Nossa, logo a Camila vai estar sentada aqui, tá? Atendendo vocês, porque ela tem Vou um atender, perfil. gente. Eu gosto. Vender, gente. Cami, e conta pra gente, como que tá sendo essa experiência de estudar High Education na escola, na Austrália, desculpa, a MBA. Como que tá sendo essa sua experiência de estudar MBA na Austrália? Então, sair do inglês pra já ir pro MBA foi, assim, um baita desafio. Eu comecei o meu segundo bloco agora, então, tipo, literalmente tem 2 meses. O primeiro assusta, não assusta? Primeiro assusta. Eu tive marketing e contabilidade. E eu falei, nossa, adoro números. Gente, contabilidade... Contabilidade não é números, não é exato. É humana. Você
É tanta coisa, assim, tanto número, e você tem que entender. Você fala, nossa, meu inglês tá legal. Gente, vai estudar Heidegger. Dedica um pouquinho mais no inglês. É. Vale a pena, sabe? Quando a gente fala, estuda mais um pouquinho, faz muita diferença. Porque você tem que escrever, você tem que entender, você tem que apresentar. Não é tão fácil assim, porque a gente pensa, vou chegar lá e não vou ter trabalhos. Eu acho que, assim, uma das coisas que o pessoal fala muito é que, às vezes, aqui a educação pode ser um pouco jogada, comparado porque no Brasil os professores são mais próximos, pegam muito na mão. Mas eu não sei se foi porque o meu primeiro bloco, os meus professores eram também de outros países, então foi uma abordagem um pouco mais diferente. bom. Eles trabalhando ali junto com a gente, Legal. tentando Porque entender. não é normal isso na Austrália no ensino superior, não. O pessoal é Então, meio que larga, vai lá, se vira e a gente só checa aqui. Exato, a gente tinha os assessments, mas mesmo a minha professora de contabilidade, ela vinha, checava, mas olha, isso aqui não tá tão legal. E ela deixava a gente fazer os assessments também, deixava sempre uns minutinhos na aula, porque ela ia conseguindo conduzir, dar Isso uma é legal, porque orientação. você está fazendo presencial, né? Hoje a Exato. gente já tem algumas opções que não é presencial. Sim. E aí o online você acaba perdendo esse contato e essa ajuda, eu acho. Faz muita diferença, porque eu acho que, assim, primeiro que, no meu caso, eu tô fazendo um mestrado de Business e Administration. Então, assim, eu tenho, apesar de ter feito uma pós de gestão de pessoas e negócios no Brasil, foi uma base completamente duas diferente. pós lá, né? Eu tenho 2 pós. Então, aí vem fazer um MBA, porque é pouco, né? E falou que não gosta de estudar. Não gosto de estudar. Mas é porque, assim, eu pensei no próximo step. Tipo, na área da saúde, principalmente na minha área, e também os meus colegas da fisioterapia, que a gente trabalha mais parecido ali, o custo físico é muito grande. A gente trabalha muito fisicamente. Então, eu fui pensar, cara, quais são as skills que eu posso desenvolver para que daqui a pouco, no futuro, eu consiga trabalhar sem usar tanto o meu corpo? Então, eu posso fazer uma coisa mais da parte administrativa, dentro de saúde, sem ter que... usando o meu cérebro ao invés de usar o meu corpo. Falando em trabalho físico, hoje você trabalha com Edcare, certo? Vamos colocar pra galera aí o que é esse trabalho Ok. físico, né? Porque Vamos lá, hoje você já gente. tá em outra área, não tá mais Exato. na área de hospitality. Sair de Tá hospitality. atuando aí, juntou tudo isso aí que você estudou num lugar só. Exato. E como que tá sendo essa experiência? Falar pro pessoal o que que você trabalha, o que você Uhum. faz. E eu tenho umas perguntinhas aí que vai ajudar a galera, com certeza. Que é uma área que tá em alta demanda aqui, muita gente tem interesse. Mas pode falar real oficial, tá? Vou fazer só trazer só uma informação. Tá. Então, como eu falei, eu já tinha um contato com a clínica antes de vir para cá. E aí, eles não tinham como me oferecer, primeiro porque, assim, para você trabalhar na minha área de educação física e tudo mais, tem os cursos que você precisa fazer, mas você também tem que reconhecer a sua profissão aqui para trabalhar como exercise fisiologista. Se você tiver educação física, mais as pós que eu fiz no Brasil, que é de fisiologia do exercício, por exemplo. Senão, você vai validar como exercise scientist. Como eu sabia que ia demorar muito até conseguir trabalhar lá, eu fui de voluntária mesmo. Fiquei trabalhando uns 6 meses como voluntária com eles. E aí, um dia, eu comentei com um dos clientes que a gente tinha um relacionamento legal lá. Eu falei, o bar que eu trabalhava fechou. Ele falou, por que você não tenta trabalhar como support worker? Eu falei, mas não precisa fazer a certificação? Esse certificado 3 e 4. Aí ele falou, não, tem umas plataformas que você pode trabalhar como social support worker. E aí, são 2, por exemplo, mais conhecidas aqui, que é a HireUp e a Mabel. Porque o NDCIS aqui, ele oferece tantos os serviços que a pessoa vai precisar, o personal care, que ajuda com banho, coisas assim, dentro da Mabel, como eu também, às vezes, tem pessoas aqui que precisam de alguém para levar até uma consulta. São aplicativos. São aplicativos. Quais são os mais famosos aqui? Esses 2 são 2 dos mais conhecidos. A diferença é que a HireUp você tem uma relação de trabalho por TFN Tá. e na Mabel você é ABN. Ok. Só que a HireUp, o que acontece? Dentro da plataforma deles, eles oferecem todos os cursos e aí você, de acordo com o perfil e a necessidade do cliente, você é direcionado a fazer mais algum curso. Quais são esses cursos, Cami? Manual handling, que é tipo mais como você manuseia a pessoa a pessoa com deficiência, como que eu Tirar da posiciono, tiro da cama, como que você faz isso em segurança, tanto para você quanto para a pessoa. É o curso de personal care, como que você dá um banho, como que você se posiciona para dar um banho, como que você faz para alimentar alguém, como que você ajuda. Se a pessoa tem diabetes, como que você vai ajudar na administração da medicação. Esse certificado, você consegue usar para outros trabalhos também? Ou só nessa plataforma?
Eu ainda não tentei. Algumas pessoas falaram que sim, que você consegue. Por exemplo, para Mabel eu consigo usar, mas o ideal, no meu caso, por exemplo, que é uma das coisas que eu posso fazer futuramente, é utilizar a minha experiência profissional do Brasil, mais a experiência que eu estou tendo, para conseguir, talvez com 1 ou mais 2 meses estudando, o certificado 3. Então, eu poderia usar a minha experiência para conseguir o certificado 3 e aí eu consigo trabalhar em várias outras empresas. Mas depende muito do que as empresas oferecem. Então, dentro da Hirap, eu consigo usar o meu curso de manual handling da Hirap e colocar na Mabel que eu fiz. Legal. Mas a Mabel, eles separam muito bem. Tá. Para você fazer personal care, alguns tipos de serviço, você tem que ter o certificado 3 no mínimo. Mas para você oferecer transporte, jardinagem, por exemplo, sair com a pessoa para tomar um café. Eu tenho um cliente que a gente vai para jogar golfe, porque ele precisa literalmente de companhia. Nada mal, Então, hein? assim, Mas aí, Cami, conta pra galera, então, o que que você faz? Com o que que você trabalha? Trabalha em que área? eu trabalho com o Disability Support. Então, eu não fiz muito essa parte do Aged Care. Tá. Eu já tive um cliente de Aged Care, mas o serviço que eu prestava para essa pessoa era de, por exemplo, cleaner. Então, eu limpava a casa O dele. disability support não necessariamente são idosos, é isso? Não São necessariamente. pessoas de cadeira de roda. Exatamente. Eu já trabalhei com pessoas com demência, pessoa com deficiência visual, Física. com paralisia Você já cerebral. tem essa experiência do Eu Brasil, já tenho né? experiência do ABC, Brasil. essas Então, coisas. por exemplo, por conta da minha formação em educação física no Brasil, muitos dos clientes que entram em contato comigo, porque nessas plataformas você cria um perfil. Até Tá. tem cliente que fala Tipo assim. LinkedIn, assim? Eles falam, parece até que eu tô numa rede social, porque você vê o perfil da pessoa e aí você vai ver se vai dar um match ou não. Legal. Porque você vai passar um tempo, umas horas do seu dia com aquela Sim, pessoa. sim. Então, assim, muitos dos meus clientes vieram por essa parte do exercício mesmo. Uhum. Eles queriam uma pessoa que conseguisse orientá-los, ajudar a posicionar numa academia e tudo mais. E foi assim que eu consegui me diferenciar. Mas, por exemplo, tem pessoas que às vezes precisam de suporte para mexer no computador. Então, se você é da área de TI, você pode também oferecer um disability. Tem muita vaga em aberto. Tem muita Muita vaga, gente. E oportunidade. assim, você vai lá e você vai aplicar para as vagas. Então, quando você entra nesses aplicativos, por exemplo, você cria o perfil. Então, coisas importantes para a gente falar. Você tem que ter o police check. Você tem que ter, se você quiser trabalhar com criança, também o certificado para trabalhar com Work with criança. children. E você tem que ter também o seu cadastro, o clearance do NDIS. Uhum. Então, obrigatório. Esses você tem Que que dá ter. pra fazer na própria plataforma. Você pode fazer, vai no New Software Wales Service e você consegue fazer tudo lá. Tá. E aí, São caros esses certificados? Tem custo? o custo de um policy check é uns $70. Aí a gente tem o Working Children, o NCIS, o clearance. Eu acho que vai dar mais ou menos ali uns $100, $115 cada um. Então, vai trabalhar na área, já tem que Já tem Já tem colocar que isso. ter. Tá. Então, para você fazer o próprio cadastro nas plataformas, eles vão te pedir Preciso isso. ter experiência se eu quiser começar? Não necessariamente você precisa ter experiência, porque como eu falei, tem pessoas que às vezes vão pedir um tipo de ajuda para você Só oferecer um shift para transporte. eu preciso sair daqui e ir para um show. Uhum. Então eles precisam só do transporte. Às vezes eles precisam de uma cleaner. Tá. E o pagamento é muito bom, viu, gente? Eu acho que Qual é a Que média? aí? Isso. Então, dentro Vamos da falar Hirap- de É, coisa boa. Vamos falar de. Então, hoje, por exemplo, dentro da Hirap, a hora durante a semana com atualização, acho que agora vai ficar 44, mas era 42,50 no TFN. Tá. Aí, sábados, $54 e domingos eles pagam $69. Viu, Dani? Você É. fala pra você. Como TFN. Vamos trabalhar no domingo só. Aí, Você aí na Mabel você estipula o seu preço, mas assim, se você oferece personal care, que você já tem um certificado, você ganha um pouquinho mais. Mas se você é um social support worker, o máximo da hora tá ali mais ou menos uns $60. Já na Mabel, se você é social support worker, eles estipulam ali no máximo sua hora uns $60 durante a semana. Mas aí é no ABN. Tá. Então você faz toda a outra parte. Mas você emite o seu invoice, faz tudo pela própria Sim. plataforma. Tem Legal. adicional noturno também. Inclusive, Tem você adicional tem um noturno. estudante lá em Brisbane. Tem que cuidar do pessoal de Brisbane, né? Viu vários lá. Que ela tava fazendo aged care. E só num sábado ela ganhava 600 e pouco. Ah lá, Porque ela virava
Não vou falar nomes pra não, né? Quem ganha esse dinheiro? Eu preciso saber. Mas pra ganhar, no gente. sábado, por Dá exemplo, pra ela ganhar. fazia. Ela precisava ficar na casa desse cliente e era pelo aplicativo. Legal. Então ela ganhava 600 e pouco. O adicional noturno, tudo certinho. E você É muito consegue bom. fazer. Cami, Valor é muito vamos bom. para a realidade agora, né? É uma área que paga muito bem. É uma área que Mas- precisa ter dom, né? Então, eu sempre, quando as pessoas começam, e acho que o Álvaro até pode compartilhar alguma coisa com a gente nesse sentido, é claro que vale a pena a tentativa, mas se você não tem dom, não é uma área que você consegue desenvolver muito, por muito tempo, certo? Não, você não consegue, mas assim, como eu falei, se você focar em oferecer só transporte, fazer como. Se você é um Uber, por exemplo, você pode usar a plataforma para oferecer esse serviço. E aí você não vai se envolver tanto. Agora, se você faz o que eu faço, que eu passo tempo com a pessoa, você vai para a companhia, você vai para conversar, você tem que estar preparado. Porque nem todo mundo está num bom dia, mas num contexto de disability, a gente sabe que é um pouco mais complexo, né? Então, você tem que estar preparado e tem que ser uma coisa a longo prazo. Uma outra coisa são trabalhos casuais. Às vezes você vai lá e vai conseguir um cliente que vai dar um match e ele vai querer você toda semana. E aí você vai ter uma agenda estabelecida. Mas eu demorei um pouco até conseguir fazer as minhas 24 horas, por exemplo. Vamos falar do seu cliente que deu muito match? Ou você não Ai, quer falar nossa. sobre? Não, a gente pode falar. Se você não quiser, não tem problema. Não tem problema. Fala pro Pode pessoal que você encontrou um cliente, como foi as dificuldades no início, É. o que aconteceu. Mas se você não quiser falar, não tem Não, problema. a gente vai falar. Tipo, é uma honra falar sobre ele. Como que foi? Como que você pegou esse trabalho? Então, eu tava na Hire Up, e aí eu vi um post de uma mãe que tava procurando uma pessoa pra ajudar o filho dela que tinha demência. Então, era mais a parte de companhia. Mas no dia a dia, pra gente sair, pra tomar um café e tudo mais. E ele, tipo, 27 anos, uma demência progressiva e tudo mais. Eu olhei assim, eu falei, nossa, eu já trabalhei com AVC, com lesão, tipo, traumatismo craniano, com muita coisa no Brasil. Mas eu falei, eu já trabalhei com demência, mas foi diferente. Eu falei, bom, não sei e tal. Se sentiu Gente, desafiada. Aí eu falei assim, eu acho que eu ia ser legal pra esse cara. Tinha esse feeling. Aí eu fiquei 2 dias, eu falei, quer saber, vou aplicar. E geralmente eu sempre mandava uma apresentaçãozinha. Nessa eu só mandei. A mãe dele me respondeu um texto desse tamanho. Falei um pouco do meu background no Brasil e tal. Fomos nos conhecer. Cheguei lá, a gente tinha feito uma entrevista antes, cheguei lá. Aí, primeira coisa, eu olhei assim e falei, nossa, a gente tem o mesmo cabelo cacheado e tudo mais. E ele tava super desconfortável, sabe, com as pessoas. A doença já tinha progredido, ele já não tava falando. E aí, ele sentou na mesa. A gente tava lá conversando, mas ele sentou. E ele tava evitando um pouco as pessoas. Ele ficou. Na hora de ir embora, ele foi me mostrar as coisas. Ele gostava de pintar, ele era pintor, artista e tal. Ele foi me mostrar as pinturas dele. E aí, eu falei, você pode me dar um abraço? Porque ele tava abraçando o pai dele, ele me deu um abraço. E aí ele gostava de música, eles são uma família australiana, mas gostava de música brasileira, colocaram música brasileira durante a minha entrevista. Eu falo espanhol, então ele precisava de alguém que ajudasse para fazer o Duolingo também. Legal. E aí eles falaram, tá bom, vamos apostar e vamos que vamos. E aí a gente começou essa jornada com muita caminhada, que ele é australiano, parecia um viking. Gente, desculpa falar de viking, porque o Brasil perdeu... Hoje é um dia sem tópico sensível. Mas aquele cara de mais de 1,90 m, a gente andando pelas ruas de Sydney. 27 anos. 27 anos. Grandão. Grandão, com cada passada desse tamanho. Ele só segurava na minha mão e me arrastava, né? Porque eu não conseguia nem acompanhá-lo. E aí, a demência em jovens, ela é muito agressiva, muito agressiva. Então, eu comecei a trabalhar com cuidados paliativos, mas eu não me toquei que eu estava trabalhando com cuidados paliativos. Porque eu falei assim, cara, esse cara é cheio de energia ainda, e só fui. E a gente foi achando o nosso jeito. Ele não falava mais, então a gente foi achando o nosso jeito de se comunicar, de fazer as coisas acontecerem. E eu falei para ele desde o começo, onde você quiser ir, eu vou te levar. O que você quiser fazer, eu vou estar aqui para te ajudar. Então, a gente fez coisas, assim, loucas. Ele foi para uma clínica em Manly. E aí, todos os dias aqui, a gente saía para fazer caminhada. E eu cheguei naquela clínica e falei, mas por que ele não vai sair? Você ficava com ele quanto tempo? A gente ficava junto 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. Três E ele vezes tinha na uma semana. clínica, ele ficava nessa clínica Aí ou ele na casa? estava na casa dele, aí ele foi transferido para essa clínica, mas para ver um geral, o que precisava,
porque essa clínica as pessoas vão na Austrália para fazer uma geral. Tá. Eles têm, parece um Tipo hotel, gente. acompanhamento? Um acompanhamento. Então, eles têm tudo, é um serviço oferecido pelo Estado, né? Então, lá eles têm médico, tem enfermeiro, tem todos os profissionais, uma equipe multidisciplinar. E aí, a pessoa vai, ela fica uma semaninha lá, eles checam tudo que precisa ser ajustado para que a pessoa fique o mais confortável possível. Sim. Ele foi, acabou que voltou para casa, mas já muito agitado, ele teve que voltar e ficar lá. Aí, eu cheguei para os pais dele e falei, olha... Ele saía todos os dias para caminhar, ele não vai ficar aqui vendo o dia passar. Pede para eles e a gente vai fazer caminhada. E aí vai eu lá, encher o saco dos enfermeiros, de todo mundo, pra gente poder sair. E a gente começou a fazer caminhada, ia pra praia, tinha dia que ele tirava o sapato, tinha dia que não, ia falar, vai, Willy, vai com tênis e tudo Seja pra dentro do feliz. mar e tudo mais, mas ele já não se arriscava a nadar, mas ele queria só colocar o pé na água. Aí a gente voltava lá com sapato molhado. sujo, ele saía andando e eu tinha que ir caminhando no asfalto sem sapato. Brasileiros não estão preparados para isso, de ficar andando descalço. E acabou que foi muito rápido, e aí nos últimos tempos ele foi progredindo, indo para a cadeira de rodas, aí a gente continuava fazendo as nossas coisas, o que dava para fazer, fazia exercício que dava, e até que, tipo, as coisas foram acontecendo. A mãe dele me perguntou se eu queria continuar lá, e eu falei para ela, olha, prometi para ele que eu ia estar com ele até o As último coisas minuto. foram regredindo, não Foram regredindo. Tá. Tipo, porque assim, a gente fala progredindo porque é uma doença progressiva. Ok, Então, entendi. ela, não no sentido Da doença. negativo, Aham. mas então, assim, é uma doença muito agressiva. E aí, ele foi cada vez perdendo algumas funções. A gente, E você viu essas progressões na medida de quanto tempo? De semana em semana? a gente mês em começou em mês? janeiro, ele faleceu em maio. Ah, Então, assim, janeiro, fevereiro até março, a gente caminhava, às vezes, 8 quilômetros por dia. E aí, em abril, ele passou praticamente já o mês inteiro na cadeira de rodas, porque o equilíbrio dele piorou muito. E aí, tipo, também a parte da alimentação foi ficando mais difícil. Mas é como o corpo vai desligando. Mas eu sempre pensei, ele foi sempre um cara muito incrível. Então, assim, é muito duro você ficar sem a pessoa, mas você não quer que a pessoa sofra tanto. Então, assim, ele sofreu o mínimo possível. Tipo, eu falo que foi o justo, porque falei, ele foi bom demais para ficar sofrendo tanto tempo. E aí a gente teve esses últimos momentos, a mãe dele me perguntou se eu queria continuar vendo, porque ela falou, talvez ele vai começar logo mais. A gente não sabe quando ficar acamado, você quer continuar aqui? Eu falei assim, eu falei para ele que eu ia estar até o último minuto. E eu tava lá, até o último minuto. Na última semana, a gente sempre gostava de dançar e tudo mais. Ele adorava Jorge Benjó. Então, tipo, dançar Michael Jackson também. Aí, a última coisa, assim, que a gente fez junto, alguns dias antes, foi dançar Michael Jackson, com a música que ele gostava. E aí, no último dia, acordei, fiz toda a rotina de cuidados e tudo mais. Aí, eu tava lendo uma carta que eu escrevi para ele. A respiração dele começou a diminuir. Deu tempo os pais dele chegarem, se despedirem. Depois, eu fiz todo o processo de ajudar a preparar o corpo dele e tudo mais. nossa, foi Foi forte, isso. hein? Foi forte, parabéns. É dom, né? Aí é o que eu queria conversar. Tem gente que tem o dom e parabéns, né? Eu sei que ia ser difícil para você, desculpa. Imagina. Mas parabéns por ter esse Parabéns. coração, por achar sua vocação, por realmente doar, achar aí tudo que você estudou, onde você poderia somar mesmo. Eu tenho certeza que na vida dele você somou muito, da família também. Imagina o quanto a família Sim. ficou grato, né? Sim, por a você tá ali. gente... Não é o comum, assim, aqui da Austrália, mas a gente continua mantendo vínculo. Eu vou para jantar com a família Legal. dele, a gente continua se vendo. Essa semana a gente vai sair junto e tudo mais. Mas eu acho que, assim, depois dessa experiência, eu me tornei uma profissional melhor. Que legal. Muito melhor. Porque, assim, como profissional, eu sempre estava ali no dia a dia com a pessoa. Ela vinha 1, 2 horas, fazia um atendimento, era legal. Mas depois, a pessoa volta para casa. E é muito diferente quando você está na casa da pessoa. Que aí você entende quais são as verdadeiras dificuldades. Então, assim, como profissional, eu acho que essa experiência como support worker, tipo, mudou a forma como eu olho para os meus clientes e o respeito que eu tenho por eles. Eu sempre respeitei muito eles, assim, a autonomia deles e tudo mais, mas eu acho que hoje respeitar a dignidade, a autonomia e a independência das pessoas
foi uma coisa que ficou muito forte, assim. Uma pessoa que quer trabalhar nessa área só por ganhar dinheiro, ela vai ficar na área? Cara, Eu ia falar. eu acho que você consegue ganhar dinheiro, você consegue fazer, mas Não vai ter mental. eu acho que você, mentalmente, e também, assim, você pode expor as pessoas e você mesmo uma coisa tão negativa, sabe? Tão ruim, porque você não vai oferecer o seu melhor. Se doa, né? E aí aquela pessoa, ela precisa de você. E assim, eu acho que eu sempre tento não romantizar porque uma pessoa tem deficiência ou ela é uma pessoa idosa, que ela vai ser a pessoa mais amorosa do mundo. Às vezes você vai ter desafios. Tem. A gente tem casos que são de meninas que passaram por situações de assédio, que tipo, às vezes a família quer que você... Violência, né? Exato, que, tipo, às vezes a pessoa tem um comportamental bem difícil, então, assim, mentalmente você tem que estar muito pronto para trabalhar com isso. E tem que ter dom, né? Tem que também, ter dom. Porque tem que fazer aquilo com amor, não ver que, de repente, às vezes a pessoa vai tentar bater porque ela realmente, né, ela tá inconsciente. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava cuidando, no caso de aged care, fez xixi no pé, sabe? Essas coisas. Eu né? trabalhei, né? Eu tive essa Nossa. experiência. Nossa, é muito legal essa história, porque eu vivi isso aí também um curto período, né? Estudando, e vi a dificuldade, assim, a questão de agressividade, né? Porque eu fiquei na área, quando eu tava fazendo aged care, na área de demência, né? Um andar só de demência. E eu sentava, depois da refeição, a gente sentava, colocava uma TV ali, aí ela olhava pra mim, I hate you, eu te odeio, começava a falar, e eu entendia, né, lógico, ela tava com problema, aí do nada ela começava a falar comigo, me tratando, fazia carinho, e era assim, Né, você me parça? odeia? Aí eu, tipo, e assim, cada dia que eu saía de lá, eu saía refletindo em alguma coisa, sabe? E essa questão que você falou de falecer é engraçado porque a gente acaba se apegando a algumas pessoas. Sim. E aí tinha um paciente que ele não falava nada, ele ficava na cadeira, máximo um gesto. E ele não queria que as pessoas dessem comida para ele. E eu consegui me aproximar dele. De alguma forma me aproximei, ele gostou, e aí eu ajudava. No dia seguinte que eu voltei, eu fui lá, preparei a parte dele, porque eu ia lá pegar. Falei, cadê o povo? O pessoal não tá sabendo? Eu falei, não, ele faleceu. Tipo, um tiro, sabe? Muito rápido. E aí, nossa, eu fiquei bem chateado, né? Mas assim, a gente entende, né, a situação. Mas o mental é muito importante. Eu acho que uma dica muito importante para quem trabalha nessa área é trabalhar essa parte e ter um descanso, né? Ter um descanso. Porque muita gente faz double shift, né? Porque fica só focado em dinheiro. Mas você acaba se prejudicando. E é até né? importante você falar isso, porque eu lembro, assim, já teve situações, nem tudo foram flores, eu e ele. Teve um dia que ele tava super agitado e ele tomava, às vezes, 10 banhos num dia. E aí, teve um dia que eu não dormi muito bem, porque, assim, você tem que equilibrar escola, estudos e tudo mais. E eu cheguei, eu tava muito cansada, você não vai tomar banho? Ele tentando abrir a porta e a gente lá naquela luta. Eu falei, ai, vai, toma banho. Toma banho. Você quer tomar banho? Toma banho. Aí depois eu falei assim, cara, eu tô ciente. Eu tô ciente das coisas, ele não tá ciente. Então, quem tem que estar preparada, quem tem que estar bem para lidar Sim. com a situação sou eu. Então, eu vou ter que conduzir a situação da melhor forma. E aí você para assim, você fala, não. Tipo, e você aprende muito sobre você, porque você fala assim, como é que eu cuido de mim mesmo para que eu possa cuidar dos outros? Porque... Tem isso também. Exato. Cami, hoje foi Express. Com certeza vocês vão ver ela aqui na parte 2, porque essa moça ela vai brilhar aqui na Austrália. Assim, desde o momento em que ela chegou, eu sou muito orgulhosa da gente ter cruzado os caminhos. A gente nem contou como nós cruzamos nosso caminho, Próximo foi maravilhoso. podcast. Vai ficar pro próximo. Mas eu tenho um orgulho danado, assim. Eu vejo na Cami, assim, uma força de vencer. Eu não vejo nenhum tipo de preguiça, né? Eu vejo você buscando oportunidades, fazendo com excelência, né? E eu fico, assim, muito, muito feliz de tê-la aqui com a gente, sério. Não só nesse podcast, mas fazendo parte hoje, né, dos nossos estudantes aqui. Mas uma amiga, né, na verdade, que sempre tá por aqui, a gente fala, vem aqui, sempre tá passando, graças a Deus. Eu gosto de gente assim, né? É a família da Intercâmbio Austrália, né? Sempre tá passando por aqui. E hoje eu fiz o convite pra ela, falou, tem 1 horinha, e a gente já estourou a hora dela. Mas eu queria que você pegasse
tá assim aqui, pra gente encerrar, e aí já vai ficar assim um convite pra uma parte 2 logo, logo, tá? Bem. Porque aí vai vir 485, depois dessa pós, vai vir sponsor, vai vir Sim, ai, meu Deus. residência, cidadania, tá? Vamos ver. Vamos torcer. E a gente nem conseguiu explorar esses próximos steps, mas eu gostaria de desejar pra você nessa sua jornada, que até aqui foi muito linda, muito bonita, todo o sucesso do mundo. Mas antes disso, eu queria que você relembrasse aquela baiana de São Paulo, que já tinha estudado um monte de coisa, né? Que fez educação física, mas que foi para outras áreas, que estudou, foi ali liderar a equipe, um monte de homem ali, falou, peraí, será que esse é meu lugar? Não é, preciso ainda me qualificar, que eu não tô numa posição confortável. Mesmo assim, já tendo um pouquinho de inglês, decidiu eu cruzar as fronteiras, mais uma fronteira, né? Depois de fazer ali um mochilão, falou, não, essa agora eu vou lá ver os cangurus do outro lado do mundo, né? Vou pra Irlanda? Não, vou pra Austrália, né? E aí chegou aqui, deu o seu melhor mesmo, assim, às vezes com planejamento inicial, escolheu uma escola um pouco mais em conta, não rendeu tanto como você esperava, mas fez daquela uma oportunidade para você aprender seu inglês, dali teve um gancho, né, para outra oportunidade de escola, e aí você podia simplesmente renovar o seu visto para um VET qualquer aí e ficar de boa. E você falou, não, eu preciso me qualificar, eu quero mais inglês. E você já estava numa posição que muitos estudantes acham que é confortável, mas para você não era. Você falou, eu quero fazer um mestrado. E aí sim, foi muito legal participar dessa renovação de um mestrado. Sucesso, né? Tá, inclusive, né, hoje tá em dia de aula, e a gente sabe que não é fácil encaixar essa vida de estudante profissional, né, ganhar dinheiro, pagar as contas e fazer um mestrado não é para qualquer um, né? A Cami é single, né, por enquanto, né? Por enquanto, será? Não sei, a gente não falou disso. Então, ela que tem que pagar as contas, ela que tem que correr atrás para pagar as contas, para poder fazer o dinheiro desse master, que já é um pouquinho, né, um investimento um pouquinho maior. Bem maior. Então, a gente queria muito parabenizar você e também por você ser tão excelente no que você está fazendo, porque eu compartilhei um pouco da sua intimidade aqui, me desculpa, mas é só para mostrar para as pessoas que escolhem ir por essa área que, sim, tem que ter dom, porque não é a qualquer preço, sabe? São pessoas que dependem de você. Então, assim, ganha dinheiro? Dá para ganhar uma grana, sim, é o que ela falou, dá para ganhar uma grana, mas primeiro olha para dentro quando você for escolher trabalhar nessa área de cuidados em geral, seja de crianças, de idosos, seja de pessoas que não têm habilidades mentais, físicas, veja se você tem o dom. Se você tiver o dom, com certeza, já chama a Camila aqui e fala, Camila, perdi ali, como que eu faço, que ela vai te ajudar a encontrar ali, né? E ela deu várias dicas também aqui para vocês de como entrar na área, deu uma ideia legal. Depois a gente vai fazer até uma mesa redonda sobre isso, e aí posso chamá-la de novo para dar detalhes mais da profissão. Mas eu queria te dar parabéns. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada! Muito feliz de estar aqui, depois de assistir mais de 70 episódios em poucos meses. antes de vir Olha, pra cá. fã E número... fala pra gente, te ajudou Muito, assistindo? muito. Mas, Cami, eu tenho muita uma pergunta de diferença. ouro ainda. Pode dar um golinho aqui, só pra você Ó. brindar? E a pergunta de ouro é o seguinte. É claro que você sabe. Sei a pergunta. Intercâmbio é pra todos? Eu acho que intercâmbio é para todo mundo. Continuar e dar sequência depois do intercâmbio, isso não é. Uhum. Mas ter experiência, viajar, aprender uma nova língua, se reinventar, é uma oportunidade que, se as pessoas pudessem ter, eu acho que abre a mente. Mas você se reinventar e dar continuidade nisso, eu acho que esse é o mais difícil. E aí, definitivamente, não é para todo mundo. Top. Bate bola rapidinho, 5 palavras? Bora. Então, bora. Profissão. Paixão. É isso aí. É. Austrália. Oportunidade. Estudar. É o caminho para o processo. É um caminho para mim. Age care. Vamos colocar disability, É. que é mais a minha área. Eu acho que é você transformar vidas. Família. Família. Eu acho que hoje eu falo sobre raízes. É você saber de onde você veio. Eu me permito hoje ser a pessoa que eu sou, de ir para o mundo e desbravar e tudo mais, porque eu sei de onde eu vim. E eu sei, tipo, a pessoa que me criou, hoje faz com que eu seja a mulher que eu sou. Então, Inclusive, de lugar de São Paulo, você é?
Em São Paulo, eu morava no centro de São Paulo, mas eu Ótimo. sou do interiorzinho da Bahia, uma cidade de 14 mil habitantes. É, que nós não falamos, né? Fala assim, eu sou uma moça da roça. Da roça criada em São Paulo. Cami, obrigada. Obrigada, Valeu gente. demais, valeu demais. Pessoal, se você quer fazer intercâmbio na Austrália, com certeza conta com o Intercâmbio Austrália, porque eu e a minha equipe que tá aqui hoje em peso pode te ajudar. Entre em contato, aqui tem o link de atendimento, vai lá no WhatsApp, conversa com a Gabi, conversa comigo, conversa com a Pri, conversa com a Gil, conversa com todo mundo. É um prazer estar com você, mas ó, manda esse episódio aqui para umas 10 pessoas, combinado? Até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau.